Paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, vamos tratar agora da lição 2, que tem por título Os Impérios Mundiais Discriminados, né? Vamos estudar de Daniel 5 a 8, capítulo 5 ao capítulo 8. No primeiro vídeo, estudamos a respeito do capítulo 1 ao capítulo 4, dando ênfase ali mais a questões históricas, culturais, né? Mais o contexto do livro de Daniel, da própria história de Daniel. E agora vamos nos ater questão da revelação do sonho que Nabucodonosor teve, que Deus deu a interpretação para Daniel, dos 4 reinos que viriam, né, a partir de Babilônia, o primeiro reino, e os outros 3 que viriam logo após, e o reino milenar de Cristo. Também vamos estudar a respeito da revelação que Daniel teve dos 4 animais estranhos. Deus deu para ele essa revelação, que fazem menção à estátua, ao sonho da estátua que Deus deu para Nabucodonosor. Interessante que na estátua Deus dá revelação para Nabucodonosor, falando dos 4 reinos que viriam, mas com uma visão política. E nos sonhos de Daniel, Deus dá a revelação dos 4 animais que falam da mesma coisa, das mesmas nações, porém agora mais com aspecto espiritual e moral. Então a ênfase é diferente, por isso que o sonho é com animais, e cada animal tem uma característica diferente que vamos ver, que diz um pouco sobre essa nação. Falando a respeito da ascensão do Império Medo-Persa, o declínio ali da Babilônia, a conquista da Babilônia pelos Medo-Persas, é interessante que Isaías já havia profetizado ali, mais ou menos 150 anos antes, no capítulo 21, do verso 1 ao 9, ele fala com riqueza de detalhes como seria essa conquista, como seria a queda da Babilônia. Ela cairia, né? Cairia perante os seus inimigos, e ele cita ali até mesmo Elão, então a terra originária ali dos Medo-Persas. Então, muito interessante como a profecia se cumpre com riqueza de detalhe, como Deus ele é zeloso para fazer cumprir a sua palavra. Inclusive, o próprio Isaías também cita Ciro, né? O grande governante Ciro, como aquele que é chamado como ungido, meu ungido. Né? Diz a história que quando Ciro soube que já havia uma profecia a respeito dele, ele se interessou muito para saber quem era o profeta e de quando era aquela profecia. Quando disseram que era um profeta hebreu que havia vivido mais ou menos 150 anos atrás, ele ficou abismado, né? Então dizem aí que isso também fortaleceu para que ele pudesse permitir que o povo hebreu voltasse para sua terra, cumprindo-se mais uma vez a palavra do Senhor. Repassando aqui, meus irmãos, novamente os 4 impérios mundiais que Daniel observou tanto ali na revelação do sonho da estátua a qual o rei Nabucodonosor sonhou, quanto na revelação que Deus deu a ele, o profeta, dos 4 animais. A primeira ali, tanto na estátua quanto no sonho dos animais, refere-se à Babilônia, né? Cabeça de ouro, o leão, fala de supremacia, fala de glória, de majestade. O Império Babilônico, conhecido como o Império Neobabilônico, na verdade, era um ressurgimento aí da civilização dos caldeus, né? Da Caldeia, povo que era muito evoluído nos estudos, em cálculos matemáticos, na astrologia, no estudo das estrelas, né? O livro do Flávio Joséfo, interessante, que vai fazer uma menção que Abraão ele veio dessa região da Caldeia. E diz que os caldeus eram muito avançados na tecnologia, muito avançados nos ensinos da matemática, né? E diz Flávio Joséfo que foi Abraão quem ensinou ali, que ensinou noções de matemática, de aritmética para o faraó do Egito, quando ele esteve ali com sua esposa Sara. Então veja que era um povo muito evoluído nos ensinos, muito evoluído aí intelectualmente, talvez por isso representado pela cabeça de ouro aí, pelo leão, pela sua supremacia, e era um povo que se preocupava muito com a beleza do reino. Veja que entre as 7 maravilhas do mundo antigo está ali os jardins suspensos da Babilônia. Então era realmente um império muito lindo, muito próspero, bonito e intelectualmente muito avançado. E o segundo império que a Bíblia demonstra é os Medo-Persas, né? Esses 2 povos que se unem em uma aliança contra o inimigo comum, na época a Síria, que ali os assolavam, e com a vitória conquistada se torna ali a aliança entre essas 2 nações, os medos e os persas, representados por Ciro e por Dário, né? Os medos no início eram maiores, eram mais proeminentes, dominavam os persas, e depois os persas ali conseguem a sua supremacia e conseguem liderar essa aliança, se torna o primeiro. Então, na visão de Nabucodonosor, os Medo-Persas são ali o braço e o peito de prata, e na visão de Daniel, dos animais, eles são o urso, né? Veja, o urso pela sua ferocidade, pela sua força, pela sua violência, né? Tanto é que ele traz ali na sua boca 3 costelas representando 3 povos, ali 3 nações que os Medo-Persas haviam conquistado para chegar na sua soberania ali dos povos, soberania, a liderança mundial dos impérios, né? Interessante que a Bíblia também diz que um dos lados do urso se levanta, então mostrando que uma das 2 nações tinha superioridade sobre a outra.
Então, no caso, os persas ali dominaram, cresceram, se desenvolveram e tomaram o lugar. Tanto nessa visão quanto na visão que vamos ver no capítulo 8, vamos ver essa questão de um se levantar mais do que o outro, né? Quando Daniel tem a visão do carneiro, e o carneiro tem 2 chifres, representando o Império Medo-Persa, e um desses chifres se levanta mais do que o outro, uma das nações acaba se mostrando aí mais elevada do que a outra. E as 3 costelas aí que faz referência na boca do urso, no caso é a conquista que se dá da Lídia, do Egito e da Babilônia. Babilônia nós vamos estudar como é que se deu essa conquista dos medos persas, quando eles finalmente ali conseguem invadir a Babilônia, conseguem dominar os babilônicos, conforme o cumprimento da profecia que Deus já havia dado para os seus filhos, tanto para Jeremias quanto para Isaías. Então é muito interessante como as promessas se cumprem de forma literal, como Deus não deixa passar nenhum detalhe das suas promessas. E o próximo império que a Bíblia vai demonstrar é o Império Grego, é a Grécia, que na visão, no sonho de Nabucodonosor, ali da estátua, é representado pelo material bronze, né, inferior à prata, inferior ao ouro, e nos animais, na visão dos animais de Daniel, é representado pelo animal que se parece com um leopardo com asas. E o terceiro reino que a Bíblia demonstra é o reino grego, né? A Grécia, ali representado na estátua do sonho de Nabucodonosor, pelo material bronze, ali falando a respeito do ventre e do quadril, e no sonho de Daniel, dos animais, representado pelo leopardo com asas, né? O sonho de Daniel, a visão de Daniel, demonstra muito bem o que foi o Império Grego, né? Inferior aos demais impérios, porém um grande império, né? Alexandre o Grande conquistou em poucos anos, muito poucos anos, ele morreu com 33 anos de vida, um grande vasto território ali na Europa, na Ásia, varrendo toda a região, conquistando muito rápido, com um exército muito bem treinado, um exército muito violento, um exército muito eficaz, e em pouco tempo ele se torna o maior império do mundo da sua época, tendo conquistas impressionantes, vitórias impressionantes, que só poderia ser concedida pelo próprio Deus. Então, apesar de viver pouco, apesar do império ser curto em questão de tempo, mas foi um império muito poderoso, muito feroz, como o leopardo, e muito rápido. O leopardo já é um animal mais rápido que se tem notícia, e ainda mais com asas. Então veja a velocidade que era representada aqui nos sonhos de Daniel, como isso se comprovou na prática, na história secular. Nós podemos ver que realmente o Império Grego foi um império muito poderoso, muito forte, majestoso, porém rápido. E é representado também um animal com 4 cabeças, mostrando realmente o que aconteceu. Conforme com a morte de Alexandre o Grande, o seu império se divide por 4 generais, né? 4 generais ali acabam encabeçando o império, demonstrando realmente, se cumprindo o que a visão de Daniel havia demonstrado, que Deus havia revelado para ele. Então isso vamos ver mais para frente, como foi feita essa divisão, mas de fato foi dividido em 4 generais, mostrando ali, simbolizando as 4 cabeças. Muito interessante, muito impressionante, as profecias bíblicas se cumprindo literalmente. E o quarto e último império que Daniel vê tanto na revelação do sonho de Nabucodonosor, quanto nas visões, ali na revelação que ele teve em sonho, diz respeito a Roma, o maior império militar político que já existiu na Terra, né? Mudaram o conceito de exército, mudaram conceitos políticos, mudaram o conceito de organização de sociedades, e ali trouxe a paz romana, né? Pax Romana, que era tida através das armas e através da cobrança de impostos. Então, de uma forma muito organizada, de uma forma muito bem feita, como nunca antes tinha se visto na história, Roma consegue ali não só dominar essas nações, mas por muitos e muitos séculos administrar, trazendo paz para os povos, interligando essas nações com estradas, então fazendo um fluxo cultural muito grande. Então realmente era um império muito diferente do que até então se conhecia no mundo. Por isso que na visão de Daniel, Roma é representada por um animal estranho, um animal que ele não sabia descrever, um animal feroz, um animal forte, baseado no ferro, né? E Roma baseou suas conquistas no ferro da lâmina da espada, então demonstra realmente o que era o Império Romano, a forma que eles agiam, e era muito diferente a sua administração, a sua forma de governo, a sua forma de se lidar com as nações conquistadas. Então era um governo completamente diferente. Por isso que Daniel viu como um animal que ele não conhecia, que não fazia parte ali da relação, do catálogo que ele tinha na sua mente, da visão da estátua ali de Nabucodonosor. Roma é representado pelas 2 pernas, pelos pés e pelos dedos, sendo a perna de ferro, as 2 pernas representando as 2 partes aí do Império Romano,
tanto a capital ser em Roma e a outra capital em Constantinopla, um reino a oeste, um reino a leste, demonstrando era tão grande o império que ele precisava de duas capitais, duas sedes para poder fazer uma administração ali mais perfeita, né? Vemos Roma cai primeiro, depois Constantinopla, mas essas duas pernas mostram realmente que o reino era de ferro, forte, dividido no sentido geográfico, porém tinha uma só administração e um só governo através dos Césares, né? E a continuação deste império, esse império romano, se dá nos pés e se dá nos dedos, que mostra ali pela Bíblia Sagrada, que mostra ali na visão de Nabucodonosor, que era parte ferro, parte baixo. Nós acreditamos, nós cremos que nós vivemos este momento hoje, momento histórico dos pés da estátua, onde metade ferro, metade barro, e somos, se pararmos para analisar, a continuação do Império Romano. Nós somos a continuação do Império Romano. Se você parar para pensar, Roma dominou toda o que se conhece hoje por Europa. E as Américas foram descobertas, conquistadas por europeus. Tanto os Estados Unidos, ali pelos ingleses, pelos irlandeses, tanto aqui na América do Sul, pelos espanhóis, nós pelos portugueses. Então, a nossa herança cultural, a nossa herança política, vem tudo da Europa, vem do berço europeu, que, por sua vez, vem ali do Império Romano, a continuação do Império Romano. Então, a ordem vigente em nossos dias ainda é a ordem do Império Romano. Então, nesse sentido, podemos entender que nós somos a extensão ali desses pés, extensão do Império Romano. Então, nós acreditamos que o momento que vivemos, o momento político, o momento que vivemos hoje, o momento político, é o momento ali dos pés e dos dedos, ambos, mesclado ali ferro e barro. Por um lado, ferro forte, por um lado, barro maleável. Se pararmos para ver o que vivemos hoje no contexto mundial, nós não temos mais impérios como tinha até o Império Romano. O Império Romano foi o último grande império. Hoje nós temos nações globalizadas, né? Onde essas nações globalizadas, elas fazem intercâmbio cultural, intercâmbio comercial. Algumas nações são fortes como ferro, no sentido de autoritarismo, no sentido de modelos mais fechados, mais autoritários, como por exemplo a Rússia, a China, a Coreia do Norte, né? Alguns países africanos, e outros já são maleáveis como o barro, ali demonstrando um governo mais democrático, o barro ali do povo, né? O barro ali maleável, a democracia, a maioria vence, o poder emana do povo. Então, muitos dos países mais ricos do mundo, mais prósperos, são democráticos, estão por esse lado, podendo ser representados como barro. Então, ambos ali ficam nessa tentativa de aliança. Veja o exemplo maior disso hoje em dia, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, podendo ser simbolizado pelo barro, e a China, a maior nação em ascensão, mais uma nação autoritária, uma nação comunista, então ela pode ser representada pelo ferro. Veja que eles tentam fazer negócio, aliança, mas está sempre dando problema, sempre dando ali algo para ser ajustado, sempre uma ameaça de guerra, uma ameaça de boicote entre as duas partes, mostrando que realmente esses governos não conseguem se ligar mais como antigamente eram os impérios. Então, pela visão de Daniel, esse é o último período ali do governo humano, e a partir daí, na visão de Nabucodonosor, ele vê uma pedra caindo do céu sem auxílio de mãos humanas, mostrando que o governo de Cristo virá diretamente do céu, não tem nenhuma ligação com algo humano, nenhuma ligação histórica com os reinos humanos, será algo completamente novo, algo completamente diferente daquilo que todos nós conhecemos na história, tudo aquilo que já foi observado e estudado. E essa pedra vem, esmiuça ali os pés, ou seja, o momento histórico que estamos vivendo. Então, eu acredito pelo que eu leio na palavra do Senhor, que essa era que vivemos não se transformará em uma outra era antes que venha esse grande reino. Vejamos ali que nesse período que estamos vivendo, logo após esse período, se tem ali a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, e após isso vem aí a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, e virá destruir os pés dessa estátua, e com isso destruirá toda a estátua, ou seja, não sobrará nem pó dela, mostrando que não haverá nenhuma lembrança, nada do que vivemos até hoje será parecido com o reino que Jesus Cristo irá implantar nessa terra. E já na visão de Daniel depois desse animal estranho que aparece, esse animal que Daniel vê, tem 10 chifres, né? E os chifres, na Bíblia, tanto em Apocalipse deixa claro isso, também traz sinal de poder, de reinos, né? Então, são 10 reinos que surgem, de 10 reinos, 3 caem, e surge um reino. Esse reino, uma pessoa, né? Porque Daniel diz que o chifre que surge ali
da queda dos 3 primeiros reinos, tem olhos de homem e boca, e fala de maneira insolente, então mostrando que é uma pessoa. Por isso que entendemos que aqui surge o anticristo, né? Surge aquele que será aí o grande homem iníquo, o homem da iniquidade, que irá ser o homem que comandará ali a grande tribulação, né? O início da grande tribulação se dará pelo surgimento deste homem iníquo, conforme Paulo também já falou sobre dele em Tessalonicenses. Ele que fará aliança ali com os judeus, né? Fará aliança nos primeiros 3 anos e meio, será 3 anos e meio de paz, prosperidade, e depois dos 3 anos e meio será o momento ali de grande tribulação, conforme a Bíblia descreve, que se não fosse abreviado esse tempo, ninguém sobreviveria. Tamanha a aflição, tamanha dificuldade que se dará nesse tempo, e nós cremos que nesse período a igreja já estará com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro, aguardando aí a descida de Jesus Cristo com a sua igreja, com seus santos, para colocar início aí a guerra do Armagedon, que é o livramento de Deus através do próprio Jesus Cristo, do seu povo, o povo judeu está sendo massacrado pelas nações inimigas. E é aí que eles reconhecerão, conforme está escrito no livro de Zacarias, eles reconhecerão Jesus Cristo como o Messias esperado. Verão as suas mãos furadas e perguntarão: que feridas é essa em suas mãos? E ele dirá: fui ferido na casa dos meus amigos. E eles chorarão e prantearão Jesus Cristo como um filho unigênito perdido. Então isso mostra a reconciliação do povo judeu com Jesus Cristo, e assim se dará a continuidade da história, e ali se dará a vitória de Jesus Cristo na guerra do Armagedon. Pelo podemos observar pelas notícias, pela geopolítica, pela forma que as coisas estão se caminhando, tudo leva a crer que o mundo está indo a passos largos para um governo mundial, né? Já há um clamor internacional por isso. Você já vê notícias, por exemplo, essa semana mesmo, acho que ontem, no jornal El País, veio essa notícia de que muitos líderes mundiais estão clamando por um governo único, né, com leis únicas. Ainda mais depois dessa questão da pandemia, onde eles acreditaram que muitas nações ali tentaram seguir seu próprio caminho, acabaram não conseguindo êxito. Então eles acreditam que um plano global para essas grandes questões, aquecimento global, terrorismo, pandemias, faz-se necessário. Então cada vez que acontece uma crise dessa no mundo, mais e mais aumenta o clamor para uma liderança global, centralizada. Veja, os países já se dividem em blocos, né? Antigamente, depois do Império Romano, cada nação ficou ali por si, o nacionalismo. Depois, com a globalização, já ocorreu a queda das barreiras, né? A queda das fronteiras, ali o mundo mais aberto. Então, a decisão de uma nação acabava interferindo em outra nação, então por isso precisou de cada vez mais leis flexíveis para esse sentido. A globalização da cultura, ali, do idioma, fez com que a soberania cada vez mais fosse perdendo, a soberania nacional. A cultura de um povo estava cada vez mais influenciando outro povo, então naturalmente isso vai caminhando para um governo globalizado, um governo mundial, onde as grandes questões é decidida de forma centralizada. Podemos ver isso acontecer, grupos econômicos que se tornaram grupos políticos, por exemplo, o euro, né? A União Europeia, que ela foi criada primeiramente para ser um grupo econômico, para facilitar a circulação da moeda, até mesmo para facilitar o fluxo de pessoas. Porém, com o tempo, isso foi crescendo, e hoje eles já querem criar leis, né? Hoje o Parlamento Europeu já praticamente manda nas nações ali que fazem parte do seu bloco. E isso fez com que a Grã-Bretanha, né, através ali da Inglaterra, saísse do euro, né, o chamado Brexit, porque eles entenderam que um parlamento que não foi votado por ninguém, pela população, um parlamento que as pessoas nem sabem quem são, porque elas não elegeram aquelas pessoas que estavam ali, estavam determinando ordens, né, tanto na questão dos imigrantes, né, questão da falta de controle dos imigrantes, quanto na questão do terrorismo, quanto nas questões econômicas do valor do dinheiro. Então, quando uma nação do bloco entra em declínio, como a Grécia entrou, Portugal, outras nações mais prósperas começam a sofrer também. Então, por conta disso, por conta da Inglaterra querer a sua soberania, querer ela mesma suas leis, ela mesma suas diretrizes, eles optaram por sair do bloco. Então, veja, mostrando aí esse ferro com barro também nesse sentido, né? Não se unem, não conseguem se ligar. Então a União Europeia acabou se fragmentando nesse sentido, outras nações querem sair também. Você veja que é uma ideia mundial da unificação das nações em blocos. E esses blocos, uma vez unidos, certamente servirão ali de esteio, servirão ali de plataforma para a união geral
de todas as nações, né? Veja, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada por um propósito, hoje ela já tem um propósito completamente diferente. Ela interfere nas outras nações, ela não pode criar leis, ela não tem poder de determinar sobre outras nações, mas através do lobby, através da propaganda, através ali dos influenciadores, eles conseguem ali pautar, orientar as nações. Muitas leis que entram no Brasil, que são votadas no Brasil, elas têm origem na ONU e nós nem sabemos disso. Um exemplo clássico, a Lei da Palmada. Ela entrou no Brasil através da ONU, os seus representantes brasileiros através da ONU. E o Brasil é signatário da ONU, então muitas coisas que a ONU determina lá, a gente, por conveniência, aqui acaba entrando através desses tratados assinados como signatário, ou seja, o que a ONU decidir, em alguns aspectos nós seguimos também, já estamos certos disso. Então, organizações mundiais como ONU, UNICEF, OMS, a Organização Mundial do Comércio também, a OMC, elas têm toda a característica de no futuro se tornarem aí, se unificarem, se tornarem um governo único, porque muitas pessoas estão clamando por um governo unificado, acreditando que os fins das mazelas que existem no mundo, nas nações, será resolvida quando as nações não mais terão motivos para brigar entre si, não terão motivos mais para querer disputar entre si, mas sim estarão sob uma única administração. Obviamente que isso tem tudo para dar errado, porque se o Brasil, que é uma nação só, é muito complexo, imagine o mundo inteiro sendo administrado por meia dúzia de burocratas que nem conhecem o povo, que nem sabem da cultura dos povos, simplesmente vai determinar de cima para baixo. Então, certamente, esse governo tem tudo para dar errado. Mas o encaminhamento das coisas, como vemos aqui na Bíblia Sagrada, nas profecias, daquilo que Deus já prometeu, que é um governo mundial, e esse governo mundial servindo de palco para o surgimento de um líder mundial, esse líder mundial, o próprio Anticristo. Para finalizarmos, meus irmãos, aqui na lição 4, vai tratar a respeito do capítulo 8 de Daniel, capítulo 8 este, que faz referência ali à batalha que existe entre o carneiro, os dois chifres representando o Império Medo-Persa, e o bode peludo representando a Grécia ali do seu grande comandante, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, aluno de Aristóteles, ele foi mentoreado pelo grande Aristóteles, o filósofo Aristóteles, então era um homem com muita capacidade intelectual, muita coragem, muita força para conquistar as nações, mas de forma sumária, como dissemos há pouco, ele foi morto, né? E ele morrendo, a continuidade do seu reino se dá entre os 4 generais que acabam se apossando dos territórios conquistados por Alexandre, e cada um domina uma parte desse território, conforme a lição destaca. E na região da Síria, onde está localizada a Terra Prometida, fica ali a cargo de Seleuco, né? Seleuco se torna o grande responsável ali, o general responsável pelaquela região, e de Seleuco, depois de Seleuco, vem Antíoco Epifânio, e é esse personagem que a Bíblia demonstra como uma espécie de anticristo do Velho Testamento, pela sua forma cruel, pela barbárie que ele aplicou com os judeus, e pela forma insolente que ele ali se dirigiu a Deus, a religião dos judeus, e os utensílios sagrados e o templo do Senhor, ao ponto de ele fazer no templo do Senhor, no altar do templo do Senhor, uma imagem para Zeus e sacrificar um porco, abominação dos judeus, sacrificando um porco dentro do Santo dos Santos. Então, com isso, ele provocou a ira dos judeus, conforme relatou o profeta Daniel, foi uma assolação, uma abominação o que ele fez, despertando a ira e a fúria dos judeus, e dali depois, decorrente disso, vem a revolta dos macabeus. Isso está muito bem registrado no livro da História dos Hebreus, do Flávio Josefo, que mostra como Antíoco Epifânio foi um homem cruel, um homem sanguinário, matou de forma cruel, sem pestanejar, não respeitando idosos, crianças nem mulheres. Então, esse homem existiu, esse homem histórico, foi realmente um anticristo para o Velho Testamento. E assim como ele foi para o Velho Testamento, virá ainda, né, em Apocalipse, ali no cumprimento de Apocalipse, veremos que um homem como Antíoco Epifânio virá novamente ao mundo com todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua blasfêmia, e irá fazer luta aos santos e guerra contra o Todo-Poderoso, e como sabemos, não irá subsistir perante a poderosa palavra de Deus, o sopro da boca de Deus, mas provocará assim o mal para muitas pessoas. Então isso nos faz entender que o anticristo será um homem que virá com a mesma índole de Antíoco Epifânio e que fará o mal. Primeiro fará aliança com os judeus e depois quebrará essa aliança, começando assim a grande tribulação. E o comentarista aqui da lição, no caso o pastor Antônio Gilberto, grande pastor Antônio Gilberto, em memória,
Ele descreve que possivelmente, na opinião dele, o anticristo virá dessa parte do mundo, né? Dessa parte do mundo que era governada ali por Seleuco e por Antíoco Epifânio, que é a região da Síria, região ali que compreende mais ou menos o Oriente Médio. Então, quem sabe um judeu, quem sabe mesmo um árabe, né? Ele faz alusão ali com o capítulo 13 de Apocalipse, que fala da besta e também tem a comparação com a besta com o leopardo. Então, o mesmo animal que Daniel viu, que faz referência à Grécia. Então, pode ser que venha dali também, daquela região. O mundo inteiro dará poder a ele. Virá do mar, ou seja, das multidões, do povo. Então, será reconhecido por todo o povo como uma liderança. E já vimos aí com alguns exemplos da história como um homem pode sim o poder de influenciar nações, como um homem pode ter o poder de comandar um povo inteiro. Vários exemplos podemos citar disso, o próprio Hitler, Stalin, na Coreia do Norte também, você tem um líder lá que toma conta da nação, você tem na China também um homem que com a mão de ferro ali controla o seu povo, até mesmo nas democracias nós temos aí o Barack Obama, como ele surgiu nos Estados Unidos. Eu digo como ele conseguiu a simpatia de todos, como todos veneraram ele, todos de braços abertos receberam ele como grande líder, várias homenagens nas TVs, protestos na rua a favor e tudo mais, né? Diferente de homens como Trump e Bolsonaro, que pela mídia, pela grande parte aí dos intelectuais, grande parte aí dos grandes políticos, dos bilionários do mundo receberam com certa ressalva. O Obama não, quando ele chegou, praticamente o mundo inteiro ali de braços abertos, um homem negro, de ascendência ali árabe, morando nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, então tudo levou para para a aceitação dele no cenário mundial, né? Obviamente, não é ele o anticristo, mas eu estou dizendo uma comparação como um homem pode chamar a atenção do mundo inteiro, um homem pode conseguir o carisma do mundo inteiro e o homem pode sim comandar o mundo inteiro através do seu poder, através da sua força, através do exército, através da própria televisão, das propagandas, através de organizações internacionais. Então sim, é possível que isso venha a acontecer, como já aconteceu de forma menor, né, localizada, porém isso pode acontecer de forma global, sim. Tudo leva para esse caminho. Então, meus irmãos, para que o vídeo não fique muito longo, novamente, não conseguimos passar todos os pontos aí da lição. Realmente o objetivo é só dar uma passada aí por cima de alguns pontos principais, né? Infelizmente não dá para se aprofundar muito, porém eu acredito aí que possa ter ajudado alguns irmãos aí a estudar. Eu creio que os irmãos estão lendo em casa, estão acompanhando pelos versículos da Bíblia, para a própria revista, então é mais uma passada geral para auxiliar alguns dos irmãos. Amém? Então, que possamos aí aprender, que possamos estar atentos para tudo que está acontecendo no mundo, como Jesus Cristo nos ensinou, olhar para a figueira, né? Quando ela estiver próximo de dar o fruto, você já sabe, porque as folhas mudam, as coisas vão encaminhando para o surgimento do fruto. Então, da mesma forma, devemos olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta, para a Igreja de Cristo, para o mundo, para Israel, principalmente, e entender o que está acontecendo. Continuaremos estudando nos próximos vídeos sobre as 70 semanas de Daniel e também sobre as últimas revelações de Daniel. Amém? Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e nos vemos nos próximos vídeos. E agora vamos para a segunda parte do questionário, finalizando aí a questão 1 e o 2 e o questionário da prova referente a essas duas lições. Amém? Amém, meus irmãos, dando continuidade aqui ao nosso questionário da prova, né? Na primeira parte, primeiro vídeo, respondemos a questão 1, a questão 8, e agora na continuação referente à lição 2, da questão 9 à questão 16. Amém? Questão 9. Deus chamou Ciro pelo seu nome mais de 150 anos antes do seu nascimento através do profeta Ezequiel. Aqui, continuando as lições certo e errado. Questão 9, o correto é E. A questão 9 está aqui na página 27, no segundo parágrafo. É uma pegadinha, né? Parece que está correta, mas não, porque a pergunta é: Deus chamou Ciro pelo seu nome mais de 150 anos antes do seu nascimento através do profeta Ezequiel? A resposta, obviamente, é não. Segundo aqui a lição, é assombroso o poder exclusivo de Deus de predizer o futuro, como no caso de Ciro, o conquistador da Babilônia, Deus através de seu profeta Isaías, ok? E não Ezequiel. Então está errada. 10. O termo Pérez como mensagem divina revelada a Daniel concernente ao Império Babilônico significa dividido. Essa resposta está na página 29, aqui na letra C, Pérez, ao final, aqui desse parágrafo da letra C.
O termo Peres, como mensagem divina, revela a Daniel concernente ao Império Babilônico, que significa dividido. Então, está correta a letra C. Questão 11ª, a oração de Daniel 6 e 10, além de ser baseada na obediência, era pessoal, perseverante, humilde e de gratidão a Deus. Essa resposta está na página 32, letras A, B, C, D e E, que tem aqui que era uma oração pessoal. A B era uma oração baseada na obediência, a C era uma oração perseverante, a D era uma oração humilde e a E era uma oração de gratidão a Deus. Então a 11ª também está correta. 12ª, mencionadas em Daniel 6,26, as palavras temor e tremor são também as palavras da dispensação da graça. Sim, na página 33, aqui no terceiro parágrafo, está explicando que tremo e temam, temor e tremor, também está explicando que o termo temor e tremor também faz parte da dispensação da graça. 13ª, cronologicamente, o capítulo 7 do livro de Daniel precede o capítulo 5, e nele os impérios são representados por um leão, um urso, um leopardo e um animal anônimo. Essa questão também está correta, está aqui na página 34 da lição. No primeiro parágrafo, neste capítulo, esses mesmos impérios são representados por um leão, um urso, um leopardo, um animal anônimo, terrível e espantoso. Então vai até aqui animal anônimo e, obviamente, esses capítulos, como está escrito aí na lição, o capítulo 7 antecede o capítulo 5. 14ª até o capítulo 6 do livro de Daniel, as profecias giram em torno dos gentios. A partir do capítulo 7, concentra-se principalmente nos judeus. Essa resposta está na página 36, primeiro parágrafo também, demonstrando que está correta, sim. Letra C. 15ª, Antíoco Epifânio, o chifre pequeno de Daniel 8 e 9, é chamado do anticristo do Antigo Testamento. Está correta também, essa afirmação está na página 38, no terceiro parágrafo ali no início. Antíoco Epifânio, o chifre pequeno de Daniel, é chamado anticristo do Antigo Testamento. 16ª, Daniel 8 e 25 é a antevisão da guerra do Armagedon. Página 39, penúltimo parágrafo, letra C, uma antevisão da guerra do Armagedon, falando ali de Daniel 8, capítulo 25. Amém, meus irmãos? Então essas são as respostas do questionário. Você fique preparado, afiado para as próximas provas que virão e a prova desse livro. Enquanto isso, estamos estudando aqui pelo vídeo, mas se Deus permitir, o quanto antes estaremos em sala de aula, e confessamos, é bem melhor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos.